Bom dia, galera, tudo bem? Então, como prometido, vou estar gravando aqui, resolvendo as questões, tá? Espero que ajude vocês aí no estudo para a prova. Lembrando que as questões vão ser exatamente essas, porém com valores diferentes, tá? Então, a proposta é que vocês, pelo menos, tentem alterar alguns valores aí dessas questões para poder realmente aprender a como executar elas, tá? Então, na prova, já fiquem sabendo que os valores vão estar alterados. Não vou fazer todas as questões, porque eu já fiz todas em sala também, tá? Vou fazer algumas aqui, as principais e tal. E aí o restante fica a cargo de vocês para trocar, pegar outros exercícios, fazer parecidos, né? Os exercícios parecidos e estudar para a prova, beleza? Primeira questão, então, é essa número 8, tá? A número 8 diz: a medida de um arco trigonométrico AM é 50 graus. Determine todas as medidas x associadas à extremidade m em cada caso das condições. Aqui já tem as respostas, mas eu vou explicar tudo de como a gente chega nelas, tá? Porque eu copiei lá do livro, no livro tinha as respostas já para pensar. O que eu indico é logo você desenhar uma circunferência trigonométrica na sua prova, tá? Desenhando a circunferência trigonométrica, você já vai ter pelo menos uma referência. Então, por exemplo, se aqui está falando de 50 graus, você vai desenhar mais ou menos onde é 50 graus. Como é que a gente faz isso? Você sabe que aqui é o zero e aqui é o 90 graus, certo? Então, os 50 graus vai estar em algo, né, entre esses dois números. Então, sei lá, que seja por aqui, então, ó, o ponto M de 50 graus. Beleza? Temos lá esse aí. E aí, a gente vai ver para os intervalos agora. Na letra A, a gente tem um intervalo de 0 até 1080, certo? Se a gente fizer essa divisão aqui, ó, de 1080 dividido para 360, que é uma volta completa, né? A gente vai ver que isso aqui vai dar 3. 3 vezes 180, ou 360 vai dar 1080, tá? Então vai dar 3 voltas completas, beleza? Sabendo disso, a gente vai precisar então colocar exatamente 3 voltas aqui, ó, os valores correspondentes a 3 voltas. Então o primeiro, o segundo e o terceiro, beleza? Quando a gente sai daqui do zero, a gente já sai na primeira volta positiva, certo? Volta positiva vai para cima. Quando a gente chega no ponto M, a gente chega em quantos graus? 50. Então já a primeira volta é 50. Ok? Para próximas voltas, é só somar mais 360. Então a gente já tinha 50, para chegar nele de novo, mais 360. Então 50 mais 360 vai dar os 410. Depois que a gente já está aqui em 410, ó, lembra que aqui é congruente a 410. Então, depois que nós já estamos aqui em 410, dá mais uma volta completa, mais 360. Então 410 mais 360, que aí vai dar os 770. Beleza? Ou seja, aqui também é congruente a 770. Beleza? Já nessa letra B, nós temos lá de menos 720 a zero. Tá vendo que está ao contrário? Na verdade, não está ao contrário, porque aqui tem um negativo, certo? Como tem um negativo, a gente sempre coloca o intervalo do menor número para o maior. O menor número aqui é o menos 720 e o maior é o zero, por isso que está nessa disposição, beleza? O que a gente vai ver? Ele está indo do zero, né, no caso, até o menos 720. Quantas voltas isso aqui representa? Da mesma forma, você vai dividir o 720 por 360. Aí você vai ver que vai dar duas voltas, tá? Então aqui nós temos a primeira volta e a segunda volta. O que é a parte negativa? É quando ela desce, né? A parte negativa é no sentido horário, certo? No sentido horário, então, ela vai contar da mesma forma. É 0, menos 1, menos 2, menos 3, né? Assim por diante. Aqui temos o menos 90, certo? Ou seja, na primeira volta não pode ser o 50, porque o menos 90 já está aqui, né? Menos 50 seria aqui, ó, mais ou menos, tá? E aí continua, menos 180, menos 270. E aí a gente vai passar por aqui entre menos 270 e menos 360, tá? Então está entre esses valores aqui. O que é mais fácil? Eu já sei quem que é esse valor aqui, ó. Esse valor não é 50? Quando eu estou vindo para essa direção, né, no sentido horário, eu estou vindo negativo. Quando eu volto, é sentido positivo,
certo? Então, é exatamente isso que a gente faz. Ó, a gente vai pegar o menos 360, que é uma volta completa na parte negativa, mais, que é o valor voltando, né? 50, ok? E isso aqui vai dar os menos 310. Essa é a primeira volta. Depois que nós já temos a primeira volta, a gente quer chegar nesse ponto de novo, ou seja, fazer mais uma volta de 360 graus, só que na parte negativa, então é menos 360 graus. Então, menos 310 com menos 360, que é igual a menos 670. Beleza? Tá, a primeira é só isso, não tem mais nada. Vamos para a próxima. Número 17. Em cada um dos itens a seguir, encontre as medidas associadas aos pontos N, P e Q na primeira volta do sentido anti-horário da circunferência trigonométrica. Então, temos aí, eu coloquei essas duas aqui só, tá? A outra medida lá é parecida com a 19, então vou deixar fazendo a 19. Aqui, se a gente já tem o 50 aqui, ó, 59, aliás, a gente quer calcular o ponto N, o P e o Q, tá? Esses pontos são simétricos, né, ao ponto 59. Vejam que, saindo daqui, ele faz um ângulo de 90 graus, certo? Para cá também faz um ângulo de 90 graus. Se a gente pegasse daqui para cá, também faria um ângulo de 90 graus, tá? Ele não coloca aqui, mas, enfim, é intuitivo. O que acontece? Essa medida que a gente tem aqui, que é de 59 graus, é a mesma medida da que a gente tem aqui, que também vai ser a mesma medida que a gente tem aqui e também é a mesma medida que a gente tem aqui. Qual é a relação entre eles? São justamente esses pontos aqui, ó, que no caso aqui seria o 0 graus ou o 360, e desse outro lado, né, o que está juntando é o 180 graus. Tudo bem? É ele que a gente vai pegar como referência, o 180 graus ou esses outros dois aqui. Porque, ó, saindo do zero, eu andei quanto? 59 para chegar no ponto M, certo? E aí, para eu calcular, por exemplo, o ponto N, o que eu estou fazendo? Ó, é mais fácil eu vir direto para o 180 e voltar esse pedaço aqui que eu já sei quem que é. Esse pedaço aqui é quem? É o 59 graus, certo? Então, eu vou fazer os 180 graus, que é vindo até aqui, certo? E voltar 59. Como é que eu vou saber que é voltar? O que é o voltar? É menos, né? Então, menos 59 graus. E isso aqui a gente sabe que vai dar 121 graus. Beleza? Para o ponto P, é o 180 e continua, não é? Quando a gente continua, então é mais. Então, é o 180 mais 59 graus. Sempre partindo com o ângulo que tiver no primeiro quadrante, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 239 graus. O ponto Q vai ser já um pouco diferente, porque a gente vai pegar este ponto aqui, certo? Neste ponto aqui, a gente tem o 360, então a gente vai ter que voltar, certo? Se é voltar, é menos. Então, é 360 menos o ângulo, que é 59. Isso aqui vai dar os 301. Show? Lá na de baixo, a gente vai ter a única diferença que é com o radiano. Talvez o que mais assusta nessa parte aí é justamente porque é infração. Por isso que é importante vocês treinarem frações, tá? É a mesma coisa. Esse tamanho desse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Ou seja, isso aqui também é 2π sobre 9, tá? Então, na hora de calcular, você vai usar sempre esse mesmo ângulo. Esse aqui é o mesmo daqui, tá? Mas quem é que fica aqui agora quando é radianos? É o π, tá? E quem que fica desse outro lado? A gente tem o zero também, né? E tem o 2π, certo? Então, vamos calcular aqui, ó. O que a gente fez na outra? A gente pegou o 180, né? Que é a mesma coisa que o π. Então, vai ficar π menos o ângulo, né? Que é o menos esse aqui, voltando aqui. Então, 2π sobre 9. Menos 2π sobre 9. Ok? Então, que é o π. Lembrando que a gente não pode fazer subtração de frações com denominadores diferentes. Aqui embaixo do π nós temos o número 1, certo? Para manter a proporção dessa fração aqui e deixar com o denominador 9, eu preciso multiplicar em cima e embaixo pelo número 9, certo? Então, 9 vezes 1 vai dar 9 e 9 vezes π dá 9π, certo? Aí vai ficar 9π menos 2π, 7π sobre 9. Conserva a base, né? Então, este aqui
é o n. Beleza? Aqui o ponto P agora é o π mais o ângulo, certo? Então, vai fazer π mais o ângulo, que é o 2π sobre 9, certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Ó, lembrando, é o que a gente quer aparecer o 9, né? Então, multiplica por 9 em cima e embaixo. Então, 9π mais 2π, 11π sobre 9. Ok? Então, esse aqui é o ponto P. Beleza? E aí, a gente tem o ponto Q aqui também, onde eu vou até o 2π e volto 2π sobre 9. Então, 2π menos 2π sobre 9. Novamente, subtração de frações com denominadores diferentes, preciso deixar o mesmo denominador. Então, aqui, ó, se aqui embaixo tinha o número 1, vou multiplicar por 9. 9 vezes 1, 9. E aqui tem o número 2. 9 vezes 2, aí isso aqui vai dar 18. Tá? Então, vai ficar 18π. 18π menos 2π, 16π sobre 9. Beleza? Esse é o ponto Q. Certo? Vamos lá para a próxima. Na questão 19, a gente tem essas questões aí, ó, que é basicamente descobrir qual que é a diferença aqui, né? Essa diferença. Porque quando você calcula isso aqui, você já sabe quem que é este. Sabendo quem que é este, você já consegue calcular os outros, que a gente já aprendeu na outra questão, certo? Então, aqui você também vai descobrir o ponto M, Q, P, nessa outra também os outros pontos, tá? Mas o principal é você descobrir o primeiro quadrante. E como é que eu faço isso? Olha aqui, é só pegar essa diferença, ó. Quando eu venho para cá, por exemplo, ó, eu venho para cá, eu venho até o 180, certo? Só que eu não quero essa medida, eu quero essa medida aqui, ó, até o ponto, certo? Então, eu vou pegar o 180 menos esse pedaço aqui, que é o 120. Tá vendo que vai sobrar só esse pedacinho aqui? Certo? Vamos colocar aqui numa reta, por exemplo. Ó, se eu pegar uma reta, onde eu coloco aqui, por exemplo, aqui é o 180. Tá? E aí eu vou colocar lá o 120. O 120 vem daqui e vai, por exemplo, até aqui assim. Aqui é o 120. Se eu pegar o 180 menos o 120, tá vendo que vai me sobrar isso aqui, ó? Esse pedacinho é justamente esse pedaço aqui, ó. Para a hora da prova, fazendo questões aqui, basta você lembrar que você vai ter que pegar o maior menos o menor. Então, é o 180 menos o 120, tá? Aliás, não vai ser nem nessa região, vai ser aqui, né? 180 menos o 120, tá? Que vai ser igual, neste caso aqui, a 60. Descobriu o 60, que é o ponto M. Agora você vai calcular os outros. O que é o ponto P? É o 180 mais o 60. O que é o ponto Q? É o 360 menos o 60. Beleza? Não vou fazer os cálculos porque é a mesma coisa das outras. Já serve como treinamento também, tá? Aqui, a gente tem o 310. Ele está mais perto de quem, não é? Desse lado aqui? Então, esse lado aqui é o quem? É 360. Então, você vai fazer o maior menos o menor. 360 menos 310, né? A gente vai ter aí 50. Então, aqui é o ângulo de 50. Fazendo o ângulo de 50, você vai ter o restante. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Tá mais perto de quem? Tá daqui, ó. Aqui é quem? É 180. Quem é o maior? É o 210. Então, aqui nesse caso, você vai fazer 210 menos 180. Inverteu, tá? Então, por isso que é melhor você levar lá, ó, que é sempre o maior menos o menor. Beleza? E aí, você vai ver que esse ângulo aqui, esse pedacinho, é 30. Então, aqui é 30. E para calcular os outros, vocês já sabem. Beleza? Vamos para a próxima. Número 22. Na número 22, como eu falei para vocês, eu vou manter essa equação e vou alterar apenas o valor de x. Então, cabe aí vocês a trocarem esse valor de x, tá? Coloquem valores notáveis lá da circunferência trigonométrica, né? Por exemplo, ali a gente pode substituir por 0, por 60, 45 ou 30 graus, 90 graus, sei lá, pode ser até o 120, 145, tô dando exemplos, tá? Então, seria bom trocar. Ver ali o que você pode colocar lá, sei lá, 180, 270, 360, pelo menos esses ângulos que são nas laterais é bom colocar, beleza? Então, eu vou manter essa equação. Então, a equação vai ser a mesma. Vai ser esse 5 vezes o cosseno de x. Só que o x aqui nesse caso é o 180, tá? Então, vai ficar o cosseno de 180 mais o cosseno de
2 vezes 180 menos o seno de 3 vezes 180 dividido para 2. Vamos lá. 5 vezes cosseno de 180, ele é o menos 1, né? Porque se a gente for pegar lá na nossa circunferência, o 180 está aqui. O cosseno está com sono, então ele está olhando para a direita e para a esquerda. O 180 está para a esquerda, está totalmente para a esquerda. Não tem como ele ficar mais para a esquerda, senão ele fica fora da circunferência. Então ele está bem aqui. E esse número aqui é o menos 1. Tá? Então 5 menos 1. Então o cosseno de 180 é menos 1. Mais 2 vezes 180 é 360. O 360 está bem aqui, ó. Cosseno de 360, então, ó. Cosseno não está deitado e tá para a direita. Na direita ele está no máximo, ó. Não tem como ele vir mais para cá. Então aqui a gente tem o número 1. Então cosseno de 360 é 1. Menos, tá? Esse menos aqui. Agora eu vou analisar quem está aqui, ó. Se a gente fizer esse cálculo aqui, ó, perceba que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o 180 dividido para 2 primeiro e depois multiplicar por 3, tá? 180 por 2 dá 90, 90 vezes 3, 270. Se você fazer 3 vezes 180, vai dar certo também. A única coisa é que vai dar um número grande, e aí para você dividir esse número grande depois por 2, é um pouco mais complexo. Aqui você faz de cabeça de uma forma muito mais fácil, tá? Lembrando que a ordem de multiplicação e divisão não importa. Então, você pode fazer a divisão primeiro. Então, 180 dividido para 2 é 90. 90 vezes 3, 270. O 270 está aqui, ó. Né? Seno de 270, a gente sabe que o seno está sem sono, né? Sem sono, então ele está de pé, está olhando para cima ou para baixo. Se 270 está para baixo, então o seno vai ser menos 1. Já tem um menos lá, cuidado para não confundir, a gente tem que colocar um menos 1 aqui. Ok? Agora é só resolver isso aqui, ó. 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Mais 1, menos vezes menos vai dar mais. E isso aqui dá menos 3. Ok? Próxima questão. Consultando o quadro dos arcos notáveis, calcule seno de 120. Beleza, gente. Novamente, desenhando a circunferência, isso ajuda muito vocês na hora da prova. Desenhe sempre a circunferência para você ter uma referência lá, tá? Pega o ângulo lá de 120. O 120 ele vai estar, então, entre o 90 e o 180, certo? Então, ele vai estar por aqui assim, ok? O quadro dos arcos notáveis é aquele quadro onde eu já falei para vocês, onde tem o seno, tem o cosseno, e aí tem o 30, 45 e 60, né? E aí tem aquela musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e a raiz em cada um, certo? Lembrando que isso aqui vocês precisam decorar para a hora da prova, não pode esquecer, tem que lembrar, vocês vão precisar disso aqui. O que acontece? Nenhum desses ângulos que está aqui está aparecendo aqui. Aqui só tem o 30, 45 e 60 graus. Só que a gente sabe que existem ângulos simétricos, né? Por exemplo, o 120, a gente vê que ele vai ser mais ou menos por aqui, e a gente pode pegar este tamanhozinho aqui, ó. Que ele vai ser quem? Vai ser a mesma coisa do ângulo que vai estar aqui desse outro lado. Certo? Então, aqui a gente tem esse ângulo que é simétrico. Beleza? Como é que a gente calcula? A gente já fez na outra questão lá. Aí a gente vai pegar o 180, né? Menos o 120. Ok? 180 menos 120 é a mesma coisa que 60. Ou seja, aqui na letra A gente vai ter o seno de 120. E a gente sabe que isso é a mesma coisa que o seno de 60. Só que a gente tem que analisar uma outra coisa. Tem que analisar também a função seno. Função seno está sem sono, então ela está olhando para cima e para baixo, né? Tá de pé. Se ela está de pé e o 120 está para cima, ela vai ser positiva. Então, já vou colocar o sinal de positivo aqui. Nesse caso, não vai alterar em nada, mas tem outros casos que pode alterar, certo? Então, aqui vai ser igual. Seno de 60. Então, você vai lá, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Positivo, ok? Letra B. Cosseno de 120. A gente já calculou quem que é o 120, né? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o cosseno de 60.
Mas vamos observar uma coisa. A função cosseno. A função cosseno está com sono. Se ela está com sono, ela está deitada, né? Se ela está deitada, então, o 120 está para onde? Ele está para esquerda. Se está para a esquerda, isso aqui vai ser negativo. Então, eu preciso colocar o sinal do negativo lá. Então, isso aqui vai ser igual menos, né? Aquele negativo lá, cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1/2. Tudo bem? O restante é tudo a mesma coisa. Vocês vão analisar onde é que está a função nesse ângulo, se ela é positivo ou negativo. Vai pegar o simétrico para poder jogar aqui no quadro dos arcos notáveis, certo? E aí verificar o valor. Lembra que o mais importante é o sinal, tá? Se você errar o sinal nessa questão aqui, infelizmente, você vai estar errando a questão, ok? Vamos para a próxima. Dado que o seno de alfa é igual a 4/5 e π/2 é menor que alfa, que é menor que π, calcule o valor de cosseno de alfa, Ok. Neste caso aqui, lembrando que esse tipo de questão, que está dando seno e pedindo cosseno, a gente vai utilizar o quê? Relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Okay? A gente vai utilizar essa relação fundamental. E aí a gente vai substituir, ó. Aqui a gente tem um seno normal. E aqui a gente tem um seno ao quadrado. Ou seja, a gente vai pegar esse resultado e elevar ao quadrado. Então aqui vai ficar 4/5, tudo isso ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Ok? 4/5 ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer 16/25, né? Porque 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Vamos isolar o cosseno ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa, 1 menos 16/25. Foi negativo porque do outro lado era positivo, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que o seguinte, ó, cosseno ao quadrado de alfa igual 1 menos 16. É a subtração de duas frações com denominadores diferentes. Como assim? Aqui a gente tem o número 1 embaixo. Para eu chegar no 25, preciso multiplicar por 25 em cima e embaixo, certo? Então, aqui, ó, 25 vezes 1 dá 25. Então, aqui nós temos 25/25, que 25 dividido para 25 é 1, né? Menos 16/25. Vou puxar lá para cima para continuar. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa, que é igual 25 menos 16 é 9, sobre 25. Conserva o denominador. Para eu tirar esse quadrado dali, eu preciso passar a raiz quadrada, certo? Então, passa a raiz quadrada dos dois lados para manter a igualdade. Raiz quadrada do cosseno ao quadrado de alfa, a gente corta a raiz quadrada. E isso aqui vai ficar cosseno de alfa é igual. Raiz disso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 9 sobre a raiz de 25, tá? Ou seja, raiz de 9 é 3, sobre a raiz de 25 é 5. Terminou? Não terminou ainda, tá? Ainda não terminou. Por quê? A gente precisa analisar onde é que está esse cosseno ou esse seno, tá? Se a gente observar, ele está lá entre... Ó, a gente tem aqui o 0, aqui em cima é π/2, aqui temos o π, aqui tem o 3π/2, certo? Ele está entre π/2, que é aqui, e o π, que é aqui, certo? Então, a gente está olhando para esse quadrante aqui, que é o segundo quadrante, certo? No segundo quadrante, a função cosseno, ela vai ser o quê? Se ela está com sono, ela está deitada, e se está para a esquerda é negativo, tá? Então, a nossa resposta final é que o cosseno de alfa é igual a menos 3/5, tá? Isso aqui não pode esquecer também, tá? A gente tem que analisar esse intervalo aí, não esqueçam disso aí. E quando você já vê esse tipo de questão, você pode
já colocar essa fórmulazinha lá, ó. Ou na hora de você começar a prova, já coloca essa fórmula lá para você não esquecer ela, beleza? Lembrando que teve a outra questão, a número 34, né, do livro lá de vocês, que ela falava o seguinte, deixa eu colocar uma linha aqui, ó. Lá no finalzinho, depois de você ter feito os cálculos, ali aparecia assim, ó, seno ao quadrado de alfa é igual a raiz de 8 sobre, acho que era 25 também, sobre 9. Acho que era isso. 8 sobre 9, tá? Aliás, raiz dos dois lados, tá? Na questão 34. Aí, pra gente tirar a raiz aqui, ó, aqui corta também, certo? Vai ficar o seno de alfa igual. A raiz de 8, lembrando que isso aqui é igual a raiz de 8 dividido por raiz de 9, né? A raiz de 8 não tem uma raiz exata, então a gente precisa fatorar. Pega o 8 e fatora. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Se é quadrado, lembra 2, então a gente vai dividir em pares. Esse aqui é 2 ao quadrado e o 2 aqui embaixo, certo? Ou seja, o raiz de 8 a gente pode escrever como sendo a raiz de 2 ao quadrado vezes 2, tá? Que é a mesma coisa como quando a gente tem a raiz quadrada de produto, a gente pode fazer o produto das raízes quadradas. Então, raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2, tá? E isso aqui vai dar, aqui corta, né? Vai ficar 2 raiz de 2. Então, neste caso, ficaria assim, ó, 2 raiz de 2 dividido para raiz de 9, que é 3. Beleza? Então, lá na questão 34, tá? Questão 34, vai chegar uma coisa parecida com essa. Lembrando que ainda tem que analisar o sinal. Salvo engano lá, vai dar negativo, né? Então, lá seria o seno ainda de alfa, só que menos 2 raiz de 2 sobre 3. Eu sugiro fazer essas aqui também, tá? Tem inclusive um exercício resolvido do livro mesmo, que vocês podem também consultar e fazer. Que é bem parecido. Lá ele fala que o seno de alfa é igual a menos 1 sobre 3 no exercício resolvido, tá? Então, é bem interessante. Vamos lá. Próxima questão, questão 43. Não vou fazer todas essas, tá? O restante segue a mesma forma, então segue como treinamento para vocês também, tá? O que eu indico você fazer é você, de cara, já desenhar para cada uma dessas questões. Aliás, vai aparecer só uma questão, né? Você vai pegar e desenhar a circunferência trigonométrica. Desenha lá uma circunferência, não precisa ficar perfeita, pode ficar da forma que você conseguir, tá? Só precisa ser uma circunferência. E aí a gente vai fazer a letra A primeiro, tá? Letra A. Seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. O que você precisa lembrar nessa questão? Dos arcos trigonométricos também, tá? Então aqui a gente tem o seno. Opa! Temos o seno e o cosseno. Temos lá 30, 45 e 60. Aí 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E a raiz em cada um, tá? Precisa lembrar disso aqui. E precisa lembrar de mais uma coisinha nessa prova, nessa questão. Que o 30 é a mesma coisa que... Deixa eu trocar de cor. Esse aqui é a mesma coisa que π sobre 6. Aqui é a mesma coisa que π sobre 4. E aqui é a mesma coisa que π sobre 3. Ok? Então, precisa lembrar disso aí. Por quê? Porque aqui está um intervalo em radiano. Então, ele está querendo radiano. Vamos desenhar a circunferência trigonométrica. Aqui é o zero. Aqui é quem? π sobre 2. Aqui é o π. E aqui é o 3π sobre 2. Certo? A gente vai analisar qual é o ângulo, tá? Olha o que você está perguntando, ó. Qual é o ângulo onde o seno deste ângulo vai ser igual a raiz de 2 sobre 2? Se a gente observar lá no seno, função seno, raiz de 2 sobre 2 é em π sobre 4, tá? O π sobre 4 vai estar onde? É a metade de π sobre 2, não é? Π sobre 4? Então, ele vai estar aqui, ó. Beleza, então, o π sobre 4 vai resolver a nossa questão aqui, nossa equação. Seno de π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2. O problema é, esse aqui é o único valor que está nessa altura? Não, ó, se a gente passar por aqui, ó, nessa altura, porque o seno está vendo a altura, né? O seno, vai ter um outro lado aqui, ó. E a gente já aprendeu a calcular esse outro lado. O que é?
Esse outro lado é o π menos o ângulo, que era quem? Π sobre 4. Fazendo aqui direto, isso aqui vai dar 3π sobre 4, certo? Eu já fiz esse cálculo antes, por isso que eu já estou fazendo direto aqui. A gente já aprendeu a fazer esse tipo de cálculo, tá? Para responder agora, eu já sei que tem só esses dois valores, então a gente tem o conjunto solução, que é π sobre 4 e 3π sobre 4. Beleza? Porque os dois estão na mesma altura lá de raiz de 2 sobre 2, tá? Vamos para a próxima. Letra B. Na letra B, vou fazer só até a letra B, tá? Cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente tem um menos, tá? Vamos olhar aqui. A função cosseno, ele olha para um lado ou para o outro, certo? Então, olhe para a esquerda e para a direita. Ele está na parte negativa. Então, ele está querendo os valores da parte negativa. Onde é que ele é negativo? Na esquerda. Então, ele vai ter dois valores aqui, ó, só que nessa parte aqui, ó, no segundo e no terceiro quadrante, certo? O que a gente vai ver? Tá vendo que aqui na tabela a gente não tem nenhum valor negativo? Por isso, a gente vai, neste momento, esquecer esse valor negativo, tá? E aí, vai pensar no valor positivo. Qual é o ângulo que o cosseno desse ângulo vai dar raiz de 2 sobre 2? Cosseno raiz de 2 sobre 2 é o π sobre 4 também, tá? Então, aqui, ó, é o π sobre 4. Só que o π sobre 4, ele está na direita. Ele não pode estar na direita porque é o valor negativo. O π sobre 4, cosseno de π sobre 4, vai dar raiz de 2 sobre 2 positivo, tá? Então, eu vou ter que puxar lá para o outro lado, que eu já sei que aqui vai ser quem? O 3π sobre 4. E aí, do outro lado, eu tenho aqui para baixo também, certo? Ó, não estão os dois na esquerda, certo? Então, eu preciso calcular este aqui também, que vai ser o quê? π mais π sobre 4, que vai dar igual a 5π sobre 4. Beleza? Então, os dois valores possíveis vai ser este aqui, que estão na esquerda, né? E este aqui. Então, o conjunto solução vai ser igual a 3π sobre 4 e também 5π sobre 4. Beleza? São esses dois valores. O restante dos valores estão aí já colocados aí do livro, tá? Então, eu sugiro que vocês tentem fazer realmente resolver a questão, entender ela e depois consultar nessas respostas aqui, ok? Então, todas as respostas aí. Lembrando que isso aqui é o sinal do vazio, ok? Vamos lá. Próxima questão agora, questão do gráfico. Na questão do gráfico é o seguinte, esboce o gráfico, tá? Então, lembrando que essa questão vai cair exatamente igual para vocês, tá? Esboce o gráfico das funções dadas pelas leis a seguir, determinando o domínio, o conjunto imagem e o período em cada caso. Então, você tem todas essas coisas aí para você apresentar para mim, ok? Então, é o seguinte. Aqui a primeira função é f de x igual a 4 seno de x. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, vai ver o domínio, tá? Então, letra A aqui, f de x é igual a 4 seno de x. Você vai ver o domínio. O domínio de f são todos os valores que o x pode ser. Nesse caso, ele não tem restrição, então aqui são os reais, tá? A segunda coisa que você vai fazer para mim vai ser o quadro, a tabela, tá? Então, você vai colocar lá a sua tabela lá na prova. Apesar que não está pedindo a questão, você vai fazer porque vai te ajudar. Aqui vai ser o x e aqui o f de x, tá? Os valores que você vai colocar aqui no x são padrão, tá? É 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses valores aqui é fazendo a volta na circunferência, tá? Então, aqui é o 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2 e 2π, beleza? Então, fazendo essa volta aí. Vamos lá. E agora, substituir. Tendo do x lá na função, você substitui esses valores aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte. Seno de 0. Seno de 0 é 0, vezes 4, 0. Seno de π sobre 2 vai estar lá em cima, então é 1. 1 vezes 4, 4. Seno de π é 0,
Seno de 3π sobre 2 é menos 1 vezes 4 é menos 4. E seno de 2π é 0. Ok? Marcou. Depois você pode fazer o conjunto imagem, tá? Imagem de f vai ser igual. Olha aqui, isso aqui é a imagem de f. Ele está indo de qual valor até qual valor? Ele está indo de, no mínimo, de menos 4 até o máximo de 4, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Você vai escrever. São todos os valores que estão entre esses dois números, tá? Então, por isso, f de x... Eu vou ensinar de fazer uma forma diferente também. F de x pertence aos reais, mas, né? Tal que, mas, ele só pode ser entre menos 4, que é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a 4, tá? No lugar do f de x, tá vendo o que é x? Aqui, intuitivamente, a gente pode colocar um y, né? Então, no lugar aqui do f de x, a gente pode colocar y e aqui também y. Tanto faz, o que você quiser, tá? Se você colocar y para qualquer outra questão aí que você quiser, tudo bem? Se eu colocar f de x, tem que observar quem que é o f de x, tá? No caso aqui, o f de x é esse aí, ok? Então, o terceiro passo já foi. O quarto passo agora é a gente esboçar o gráfico, tá? Então, vou desenhar lá os valores de x primeiro. Lembrando que o x é aqui e o y lá em cima, né? Que é o f de x. Então, aqui, ó, π sobre 2, π... Deixa eu colocar logo. π sobre 2, aqui é π. Aqui vai ser 3π sobre 2. E aqui vai ser, um pouco mais longe, o 2π. Tá? E aí, ó, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Então, aqui é 4, menos 4, e aqui é 4, tá? E aí, você vai marcar os pontos. Quando era 0, ele foi 0. Quando foi π sobre 2, ele foi 4. Né? Aqui, ó, π sobre 2 foi 4. Quando foi π, ele foi 0. Então, π é 0. Ou seja, em cima da linha. Quando foi 3π sobre 2, ele é menos 4. Então, desceu lá embaixo. Quando foi 2π, ele foi 0. Só que foi só esses valores? Não, foi todos os valores. Então, tem que fazer a linha lá. E a linha não é reta, tá? A linha é assim, ó, curvada. Tudo bem? Não precisa ficar certinha, não. Se você fizer isso aqui, ó, mesmo que seja mais ou menos, eu já vou entender que você entendeu como é que faz a questão. Por mim, tudo bem. Eu só quero que você entenda mesmo como é que é a questão. Não precisa fazer perfeito. Nem eu estou fazendo perfeito. Porque é difícil de fazer perfeito, tá? Mas se você mostrar que você sabe o que você está fazendo, perfeito, já era. Eu só quero saber que você entendeu, tá? Ok. Olha aqui, onde é que essa função vai começar a se repetir? Aqui, se a gente for continuar, ela vai lá para cima de novo, vai descer de novo, certo? Então, aqui, ó, é onde ela começa a repetir. Ou seja, esse aqui é o período da nossa função. Então, o quinto passo é o período, tá? O período é igual a 2π, ok? Para todas as outras questões, vão fazer a mesma coisa, o mesmo passo a passo, tá? Então, na letra B aqui, a gente tem o menos 4 seno de x, tá? Vocês vão pegar também, montar essa tabelinha da mesma forma aqui, ó, e vai aplicar os valores dentro do seno. O que vai acontecer ali é que aqui você vai achar o menos 4 e aqui vai ser mais 4. Aí você vai jogar no gráfico, vai ver o que vai acontecer. Ela vai fazer esse desenho aqui, ó, tá? E na outra questão, que é essa C, ó, seno de 4x, vai ter uma pequena diferença. Ela é a seguinte, ó, quando a gente tem lá a letra C, então, que é a g de x igual ao seno de 4x, tá? Você tem o domínio, né, que é a primeira coisa que você vai colocar lá, o domínio de g, né, nesse caso. Opa, esse g ficou meio estranho. O domínio de g é igual aos reais, já que o x pode ser qualquer valor. O segundo passo é montar a tabela. A tabela vai ter um pouco de diferença, que é o quê? Você vai fazer assim, ó. A tabela você vai montar ela maiorzinha, tá? Porque ela vai ter uma coluna a mais. Aqui na frente, no primeiro, você vai colocar o mesmo valor que está aqui, ó, dentro da função seno, que é o 4x nesse caso. Aqui você vai colocar só o x sozinho. Por que o x? Porque o x é o que vem aqui no gráfico.
E aqui seria o nosso g de x, ou y, certo? E aí você vai colocar lá as linhas. Lembra aqueles valores padrões? Os valores padrões, eles vêm aqui dentro, no que está dentro do seno, tá? Ou seja, 4x. Então, você vai colocar aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π, certo? E aí, você vai descobrir quem que seria o x nesse caso, tá? Como é que a gente descobre? Ó, 4x igual a 0. Nesse caso, o x só pode ser 0. Passa o 4 dividindo, né? 0 dividido para 4 é 0. Então, o x só pode ser 0. Depois, π sobre 2. Então, 4x é igual a π sobre 2. Então, vai ficar x é igual a π dividido para 2. Tudo isso dividido para 4. Lembrando que aqui embaixo do quadro vai ter o número 1. Isso aqui vai ser... Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, ficou π sobre 8. Então, o que a gente fez? Na verdade, a gente multiplicou o 4 pelo 2, pelo denominador aqui embaixo, certo? Então, aqui é π sobre 8. O que a gente vai fazer de novo aqui no π? É 4x igual a π, certo? O 4 vai passar dividindo, então vai ficar π sobre 4. Aqui é 4x igual a 3π sobre 2. O 4 vai passar dividindo, então multiplicando o 2 aqui embaixo. Então, vai ficar 3π sobre 8. E aqui o 2π, a gente vai passar o 4 dividindo, vai ficar 2π, ó, 2π sobre 4. E simplificando isso aqui, vai ficar π sobre 2. Então, aqui π sobre 2. Esses valores aqui é o que você vai colocar lá no gráfico, tá? Então, por exemplo, lá na outra questão, a gente colocou dessa forma aqui, assim, mais ou menos, ó. Aqui era o π sobre 2, aqui foi o π, aqui foi o 3π sobre 2, e aqui foi o 2π, certo? Qual o valor que a gente já tem? A gente já tem o π sobre 2, que está aqui, ó, certo? Quem é a metade dele? Metade de π sobre 2 é π sobre 4. Está aqui, ó, π sobre 4. Metade de π sobre 4 é π sobre 8. É aqui, ó, π sobre 8. E quem que é a metade entre esses dois valores aqui, ó, entre π sobre 4 e π sobre 2? Aí a gente vai ter o 3π sobre 8, tá? Como assim, ó? Se eu pegar π sobre 4 mais π sobre 2 e somar isso aqui, ó, lembrando que aqui tem que ficar 2 e aqui 4, né? Isso aqui vai dar o quê? π mais 2π, 3π sobre 4, certo? Então, esse aqui é a soma dos dois. Só que eu não quero a metade, eu tenho que dividir isso aqui por 2 ainda, certo? Lembrando que o 2 tem o número 1 embaixo. Então, copia a primeira, 4, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 1 sobre 2. Isso aqui é 3π vezes 1, vai dar 3π, dividido para 4 vezes 2, 8. Beleza? Por isso desse valor aqui. E aí vocês vão marcar lá os valores, tá? Os valores, que valores? Vocês vão aplicar esses valores aqui, vocês vão aplicar dentro da função e aí achar o valor. Por exemplo, não é 4x já que você está substituindo? Então, é seno de 0. Seno de 0 é o quê? É 0. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, vocês já sabem que é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π é 0. E aí você vai marcar o gráfico, beleza? Vou deixar como exercício para vocês aí também. Ok? Já resolvi bastante coisas aí. Agora vai depender mais de vocês mesmos. Vocês precisam fazer exercício. Não adianta decorar, porque se você decorar, você vai esquecer durante a prova. E lembrando que a prova não é com questões idênticas, são questões com valores diferentes. Então, você precisa aprender a fazer mesmo. Teste fazendo outras questões, teste trocando o valor das questões, tá? Qualquer coisa, joga no chat GPT e fala, ó, troque o valor dessas questões para que eu possa resolver de uma maneira intuitiva também, ou parecida, né? Aí ele vai colocar um valor diferente lá para você, se você tiver com dificuldade de colocar valores diferentes. Consultar o livro também, ou outras questões, tem várias questões parecidas, né, que eu passei para vocês como exercício. Então, tudo isso vai ajudar vocês. Resolva as questões. Se tiver dúvida, pode
ir atrás de mim lá até quarta-feira, né? No caso, até terça, e perguntar. Pode mandar aí nos comentários também, que eu vou tentar responder o quanto antes, tá? Mas se não for possível, me procura na escola mesmo. Beleza? Espero ter ajudado, espero que esse vídeo aí ajudou bastante vocês. E é isso, gente. Boa prova e até mais. Bons estudos.